Senhor, nós nos rendemos a Ti e declaramos isso. Tu és a nossa âncora, Tu és a nossa esperança, onde a nossa fé está firmada. Tira todo o temor nessa hora, e que Teu Espírito Santo nos conduza por essa manhã. Ministre ao nosso espírito, aviva o nosso interior, renova as nossas forças, abre a nossa visão. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas neste lugar. Estamos sujeitos ao Teu Espírito. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tome o seu lugar, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Irmãos, esse texto de Gênesis é um texto que nos dá uma essência da criação e da formação do homem. Nós vemos na Bíblia vindo numa sequência de palavras onde Deus disse: haja, haja, haja e ouve. Mas quando chega no homem, ele não fala haja, ele fala façamos. O homem, ele nasce de uma decisão coletiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem nasce com uma essência coletiva. O homem nasce com uma natureza coletiva. O homem nasce de um conselho divino. Você pode entender isso? Há um conselho divino que fala: façamos o homem. Você e eu nascemos de um conselho divino. Não houve acidente de percurso na minha e na tua existência. Essa é a palavra que marca a criação. Nascer de um conselho divino para dominar sobre a terra. Domine sobre os peixes, domine sobre as aves. Mas você não vê a palavra dizer domine sobre os homens. Nós não fomos chamados por Deus para dominar sobre outras pessoas. O governo de Deus não é domínio sobre o outro. O governo de Deus é servir ao outro em amor. A política hoje ela tem um pensamento de domínio. O nosso pensamento político é serviço. Então, Deus faz o homem nascendo de uma realidade corporativa, de uma realidade coletiva, para dominar sobre a terra, para governar sobre a terra, mas servir uns aos outros. Acontece que nessa ação, nesse conselho divino de formar o homem escolhe trilhar um caminho diferente. E o pecado dá origem a um homem que perde a sua essência, que perde essa natureza que nasceu desse conselho divino e passa a viver numa natureza oposta a essa realidade. Qual é a natureza? O egoísmo, o individualismo. A morte de Adão e Eva em Gênesis é a morte dessa natureza coletiva, dessa percepção do todo. Eles passam a olhar a vida a partir de si mesmos. E essa é a realidade de todos aqueles que vivem fora de Cristo. Tudo, inclusive a igreja, gira em função de servir a eles. Pastores que não estão em Cristo fazem da igreja um instrumento para servir a si próprio. Profetas que não estão em Cristo fazem da profecia um instrumento de manipulação através dos seus interesses pessoais. Porque o homem quando ele caiu, ele rompeu com a visão coletiva. Ele perdeu a compreensão que governo é servir. E ele distorce todas as coisas de Deus a partir do seu interesse pessoal. A cruz é muito mais do que o lugar de salvação. A cruz é a redenção do homem a uma natureza coletiva. É na cruz que Jesus faz com que a igreja nasça. É na cruz que ele rompe com a individualidade em função de algo coletivo. A cruz ela é redentiva, porque ela restaura em nós a visão do todo. Ela nos liberta de nós mesmos. E quando nós pensamos nisso, e essa palavra ela nasceu porque o Senhor me falava essa semana. Nós estávamos recebendo aqui a profeta Cida Nicolau e a gente estava tomando café. Ela falou assim:
E ela falou para a gente sentado na mesa: Deus me disse que é um tempo onde nós precisamos restaurar o entendimento do que é caminhar em conselho. E eu falei: profeta, repete isso que eu vou anotar. O que você falou entrou que nem uma espada dentro de mim. E ela repetiu: Cristiano, o Senhor tem me falado que é o tempo onde Deus vai restaurar o entendimento que nós precisamos caminhar em conselho. E essa palavra conselho começou a ficar mais forte dentro de mim ao longo dos dias, até que o Senhor me deu um texto em Provérbios capítulo 1, versículos do 28 ao 33, que eu queria compartilhar com vocês. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Irmãos, só um parênteses aqui. Você imaginou que terrível você clamar a Deus e Ele te... não vou responder. Você buscar e não achar. Deus está falando que essa realidade vai acontecer com uma classe de pessoas. Qual classe de pessoas? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. De onde vem o conselho de Deus para a sua vida? De onde vem a correção de Deus sobre a sua vida? Deus não deu essa função aos anjos. Deus não deu essa função a seres celestes. Deus deu essa função a pais. São os pais que corrigem os filhos. São os pais que advertem os filhos. São os pais que trazem conselho aos filhos. Então, se nós não ouvimos a voz do conselho de Deus, se nós não ouvimos a correção que vem de Deus através de quem Ele colocou, porque é o seguinte: conselho não é alguém que você escolhe para ouvir. Isso é se auto-sabotar. Autossabotagem é: eu quero ouvir sobre esse assunto, já sei a quem recorrer porque vai falar exatamente o que eu quero ouvir. Nós temos uma voz que fala ao nosso coração no que diz respeito à autoridade espiritual. Senão você está perdido. Quem tem muitas vozes não tem nenhuma. E o Senhor fala assim: esse tipo de pessoa que não ouve o meu conselho, que não aceita a minha repreensão, é o tipo de pessoa que eu não respondo. E tem uma consequência para isso: comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor e do mal. Pessoas que não ouvem conselho, pessoas que não se sujeitam à autoridade, situações simples são suficientes para derrubá-lo, são suficientes para matá-lo, segundo diz a Escritura. Muitas vezes nós ficamos sem respostas, em virtude do nosso desprezo à correção, a obstinação da própria vontade, o desejo de fazer do nosso jeito, e a gente acaba deixando de ouvir o conselho de quem Deus colocou responsável pelo cuidado das nossas vidas. Acabamos nos tornamos reféns das nossas próprias decisões. Daniel capítulo 3, versículos do 14 ao 18. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder ter um tempo junto. E Nabucodonosor lhe questionou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante fiquem atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara e do saltério, e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vocês se prostrem e adorem a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se vocês não prestarem o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Assim como Nabucodonosor, tem pessoas que não são nada diante do Senhor, mas se acham reis, e o mundo, porque para o egocêntrico, não importa a posição que ele ocupa, o mundo gira ao seu redor. E quando o mundo gira ao redor de uma pessoa, e você passa
pela vida dessa pessoa, e se você não aceitar girar ao redor dela, ela fatalmente vai liberar uma sentença sobre você. Como você ousa passar pela minha vida sem fazer as coisas do jeito que eu acho que são? Sem orbitar a minha volta. Você pode ter inúmeros problemas, mas o meu você tem que resolver primeiro. E esses homens de Deus, quando ouvem tudo isso, respondem: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se nós fomos condenados e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós cultuamos, pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que nós não cultuaremos os teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Sabe o que esses homens falaram para o rei? Rei, nós não estamos focados no resultado, nós estamos atentos ao processo. Rei, não importa o resultado lá na frente, se é vida ou se é morte, mas no meio do processo, nós não vamos baixar o nosso padrão, nós não vamos desagradar o nosso Deus, nós não vamos recuar na nossa fé, e nós não vamos ceder às tuas ameaças. A gente vê a mesma realidade em Abraão, no sacrifício com Isaac. Abraão foi com o filho dele, sem nenhum foco no resultado. Ele estava atento ao processo. O que é para fazer? Eu vou te obedecer. Eu imagino que dentro dele fala assim: o que Deus vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes você já se deparou com situação na sua vida que você não tem controle nenhum do resultado? Que você olha para a situação, para a circunstância e fala: o que Deus vai fazer? Não sei. Esses dias me perguntaram: cara, eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida. E eu falei: eu também não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não tenho condições de interpretar o teu futuro, mas eu sei o que você deve responder hoje no teu presente. Você está tão preocupado com o resultado que você está ignorando que o mais importante nesse momento é o processo, porque o resultado nós não temos controle. Mas como nós respondemos ao processo, o processo é o importante. Essa frase, quando a Zelinda me disse essa semana, ela falou assim: eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer de uma vida política, eu não sei se eu vou ganhar, eu não estou preocupado com isso. Mas hoje, eu estou respondendo ao processo em obediência. Eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo do jeito que Ele quer que eu faça, me submetendo à sua voz. E o que Ele vai fazer com Ele é com Ele. O foco não é o resultado, é como nós nos comportamos ao longo do processo, no meio de julgamento, no meio de acusação, no meio inclusive de desafios do tipo: vamos ver se teu Deus vai te livrar. Todas as vezes que alguém lança uma palavra dessa sobre a minha vida, e o teu Deus? Você não é homem de Deus e passa por uma situação como essa? Você não é uma mulher de Deus? Como que o teu marido está enfermo? Você não é homem de Deus? Como que a tua empresa quebrou? Você não é mulher de Deus? Por que o teu casamento acabou? Quantas vezes nós somos afrontados com palavras que nos acusam pelas circunstâncias da nossa vida que nós não temos controle? São situações que nós não temos controle. Mas os espectadores, não quem está na arena do jogo, quem está na arquibancada, sempre vai ter uma palavra de juízo. E a nossa resposta não é a eles. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego falam assim: rei, nós não temos que te responder acerca dessas coisas. A nossa resposta sempre nessas circunstâncias é ao Senhor. Como eu respondo ao Senhor diante dessas situações? Nós precisamos mudar a nossa percepção das nossas realidades, tirar a expectativa do resultado, estar atento como nós respondemos às circunstâncias. Por isso Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não é o dia de amanhã a nossa preocupação. A nossa preocupação é, a cada dia, a resposta que nós damos ao processo que nós estamos vivendo. Basta a cada dia.
porque quando nós entendemos isso, a nossa visão se amplia. Nós não estamos aqui trabalhando por resultados imediatos, nós estamos aqui fazendo o processo de uma construção que é eterna. Se aquilo que nós estamos produzindo aqui é suficiente somente para a tua vida, está incompleto. Como o Kleber falava na mesa do Aljava na segunda-feira, nós estamos aqui para um trabalho de 30 anos, os nossos filhos têm que ser capazes de falar exatamente o que nós estamos falando, de dar sequência ao que nós estamos iniciando. Nós não estamos fazendo uma obra política que acaba num governo, nós estamos construindo algo eterno. Se aquilo que nós estamos vivendo não consegue ser impartido para os nossos filhos, tem algo errado. Isso aqui não é um discurso. 1 Pedro 5, 9 e 10. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, irmão, guarda essa palavra, as mesmas aflições se cumprem. Essa frase você tem que guardar hoje. Há um nível de aflição a ser cumprido em nós. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique, e Ele vos estabeleça. Ai, cara, esse texto aqui. Existe uma medida de aflição que precisa se cumprir em nós. Para que Jesus experimentasse a ressurreição, havia uma medida de aflição que só foi cumprida na cruz. Sem a cruz, ele não provaria a ressurreição, porque havia uma medida a ser cumprida. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Existem momentos que há um cenário preparado para potencializar em você o medo, a aflição, a angústia. Mas esse cenário preparado, ele não está preparado pelo inimigo para te derrubar, não. Ele não tem esse poder. Esse cenário é preparado para que se cumpra em nós uma medida de aflição que é necessária. Para a posição de autoridade que o Senhor quer que nós venhamos a alcançar, existe uma medida de aflição que nós temos que passar. A cruz e a ressurreição caminham juntas. Não existe provada a ressurreição sem experimentar da cruz. Não existe provar de misericórdia sem que nós saibamos exercer misericórdia. Não existe falar assim, nós não podemos julgar se nós não soubermos reagir às pessoas que nos julgam. Para que a gente reaja a quem nos julga com tanta crueldade, é preciso que a gente cumpra uma medida de aflição em nós, porque daí nós vamos nos assemelhando a Cristo. Existe uma medida de aflição se cumprindo nos nossos irmãos em todo o mundo. É uma medida de aflição. Sabe, é como se tivesse um cálice. Não tem o cálice da ira de Deus? Existe um cálice de aflição que nós precisamos que precisa se cumprir em nós, mas essa medida não é para nos derrubar, é uma medida que nos prepara para a autoridade que nós iremos exercer. Então, quando você passar por afronta, não olhe para quem está te afrontando com um tipo de pergunta assim, por que está fazendo isso comigo? Não se vitimize. Agradeça a Deus quando começarem, fala assim, está completando o cálice, está me ajudando. Mas quando nós passamos por aflição, nós precisamos lembrar quem nos alistou, quem nos chamou. Sabe, eu ficava pensando nessa semana, quantas pessoas eu conheço que quando as aflições surgem, começam a questionar se vale a pena o ministério. Quantas vezes eu me vi diante de pessoas, de ministros que pararam no meio dos problemas. Sabe por quê? Porque a aflição produz em você duas coisas: ou você desiste, ou você se torna ainda mais dependente do Senhor, ou você se torna ainda mais forte, você se torna ainda mais convicto de que o reino de Deus é invisível, ainda mais fortalecido na sua verdade interior, ainda mais liberto da opinião das pessoas. Você só pode ser livre para ser usado por Deus quando a opinião das pessoas ficarem no lugar delas. Sabe, Jesus passou durante todo o tempo do seu ministério sendo afrontado. O tempo todo, ele começou na sua própria casa, os seus irmãos não acreditavam nele. As pessoas da sua cidade
Diz que na sua cidade era o lugar que ele não conseguia fazer muitos milagres. As pessoas não acreditavam nele. O cara, filho do Zé e da Maria, está falando que é Deus. Ele passou por todo tipo de afronta, mas ele foi cumprindo as medidas de aflição. E quando parecia que ele chegou no ápice, que foi o Getsêmani, ele já sabia o que o esperava. Aqueles que ele tinha cuidado, chamado como filhos, baixaram a guarda, não conseguiram estar do lado dele. E tem momentos que parece que está todo mundo do nosso lado e não nos entende. Pode ser que você viva aflições, que você olha assim, pô, eu tenho o apóstolo Cristiano como meu pai, mas ele não me entende. Vai ter um momento, irmãos, que a gente vai passar sozinho, que ninguém vai nos entender. E nesse momento, quando você virar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor consegue me livrar dessa? Vai te vir essa mensagem na cabeça e vai falar assim, todavia, eu não estou preocupado com o resultado. Cumpre em mim tuas aflições e seja feita a tua vontade. Ou a gente entra num nível de confiança que é Deus que cuida das nossas vidas, e aconteça o que acontecer, nós vamos prosseguir. Ou então, nesses momentos que a pressão afunila, você pode pôr tudo a perder, pela maneira como você responde ao processo. Porque Deus está focado, para Ele te dar uma coroa, isso é o ápice. Quando a gente cantou aquela música, aquele hino antigo, né, da Rude Cruz, até por uma coroa trocar. O momento de trocar a cruz pela coroa, é um momento só de se celebrar. O difícil é o processo. O difícil é quando você se sente jogado na cova dos leões. Mas aprove a Deus resgatar a humanidade, através da vida do seu Filho, que como homem, cumpriu todas as medidas de aflição necessárias, para que pudesse provar o poder da ressurreição. Todas as aflições se cumpriram em Cristo, para que ele experimentasse o poder da ressurreição. E eu tenho falado insistentemente nesse tempo, que a criação anseia pela manifestação dos filhos. E não é qualquer tipo de filho, é filho maduro. Filho maduro é filho que sabe passar por aflição, que chora sim, mas não murmura, que até pensa em recuar, mas continua, que sente as dores. Afinal de contas, nós não estamos libertos da nossa humanidade, que sente as dores, mas consegue em Deus ter forças para se levantar e prosseguir. Nós como igrejas, nós temos que parar de alimentar os órfãos. Sabe, tem igreja que gosta de alimentar órfão. É muito conveniente você alimentar órfão, porque você consegue montar rapidinho uma creche. Mas nós temos uma responsabilidade de levá-los ao amadurecimento. E o amadurecimento nos dará condições de manifestar a realidade do trono de Deus sobre a face da terra. A palavra, venha a nós o teu reino, é estabeleça o teu trono no nosso meio, aqui na terra como é no céu. E se a palavra diz isso, se essa é a vontade de Deus, não esse escapismo teológico de toda a guerra, toda a pandemia, toda a situação que acontece, o povo desesperado para ir morar no céu. Não, nosso anseio deve ser manifestar o céu na terra, estabelecer o governo de Deus sobre a terra, manifestar o teu trono. Então vamos entender o que é o trono. Apocalipse 4, 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse descreve uma realidade do trono de Deus, onde esses animais nada mais, nada menos são faces do próprio Deus, da natureza divina. Eles são representação dessa plenitude de Deus descrita nesses quatro animais: um leão, um bezerro, o rosto de homem e a águia voando. Cada um deles tem um significado. O leão representa governo de Deus. O bezerro representa festa, celebração. O rosto do homem representa a humanidade.
E a águia representa a divindade, tudo que diz respeito ao celestial. Então o trono de Deus é cercado por essas realidades. E essas realidades não podem ser manifestadas isoladamente. Porque se você manifesta a realidade do trono de Deus de forma isolada, você pode produzir uma desconfiguração de quem é Deus. Eu vou te dar um exemplo. Se você manifesta o rosto do leão, a figura do governo, sem o rosto do homem, sem a humanidade, você manifesta muitas vezes um legalismo teológico. Você não consegue se compadecer da dor, porque o rosto do homem significa que Deus, Ele entende a nossa humanidade. O seu Filho se fez homem, padeceu como homem. Se Deus quisesse salvar o mundo através dos anjos, Ele poderia ter feito, mas Ele salvou o mundo através da dor de um homem. Ele sabe a tua dor, e Ele não quer super crentes, Ele quer pessoas que entendam sua humanidade, e se comuniquem com o mundo através da humanidade, não de uma falsa espiritualidade que nos separa, que nos divide. Como que nós vamos chegar no monte da política, e falar do amor de Deus sem humanidade, sem entender o próximo? Quer dizer que se ele não entende a minha fé, se eu começo a falar com alguém que não entende de novo pacto, eu subo o degrau da soberba teológica e falo assim: essa pessoa não sabe nada. Sabe o que é isso? Você tem a face do leão, mas não tem a face do homem. Você conhece Deus por um lado, mas você não consegue ver a humanidade dele. Sabe o que isso é característico? É de quem olha para o céu, mas nunca passou pela cruz. A cruz, ela restaura em nós a humanidade. A cruz restaura em nós a nossa posição, nos coloca na posição que nós somos. Somos membros uns dos outros. Não tem como você exercer governo sem ser humano. E eu não estou falando de humanismo, estou falando de humanidade. A consciência da dor do próximo. Se o que está acontecendo na Ucrânia te faz dormir tranquilo, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Se vê pais se separando de filhos para ficar na guerra, e isso não mexe com você, não te dá vontade de chorar, tem alguma coisa com o teu evangelho. Quando você vê um vídeo de uma pessoa falando assim: como lidar com meu filho trans, e isso não mexe com você, você fala assim: isso não é minha realidade, meus filhos já estão criados. Isso se chama soberba e egoísmo teológico. Esse texto, ele é muito pleno, porque uma igreja madura consegue se mover nessas 4 características sem desequilíbrio, sem pensar mais naquilo que eu me identifico. O grande erro dos ministérios no Brasil e no mundo é que líderes de ministérios acabam focando o crescimento do ministério naquilo que eles mais se identificam. A igreja não tem a ver com uma identificação pessoal do pastor, mas com uma rendição de quem passou pela cruz e se rende ao desenho de Deus, e não ao seu gosto pessoal. Quando nós entendemos isso, não tem como caminhar leão sem águia, sem o rosto do homem. Não tem como você falar do governo de Deus, que é trazido através da divindade, da águia, mas com a identificação do ser humano. Nós não podemos falar de bezerro sem leão. Por quê? Porque todo governo, toda festa, toda celebração sem governo vira bagunça. Então não pode falar: a nossa igreja é uma igreja de festa, uma igreja de celebração. Você conhece o bezerro, mas e o leão? Aonde tem governo? Aonde tem governo nessa casa? Nós temos muita comunhão, nós nos relacionamos, nós frequentamos a casa do outro, e é tremendo, e a gente come junto, e você tem muito rosto do homem, mas você não conhece nada da águia. São ministérios desequilibrados, porque pessoas que não passaram pela cruz, não são capazes de manifestar a plenitude do trono de Deus sobre a face da terra. Por isso a cruz nos aponta uma plenitude do cumprimento das aflições em Jesus. E eu falava sobre isso no culto de domingo. É incrível você olhar para Jesus na cruz e o que ele está se preocupando naquele momento.
O que passa na cabeça de alguém que tem sido moído pelo nível de dor que nem eu nem você podemos expressar? O que passa na cabeça de alguém nessa hora que não consegue respirar direito, mas abre a sua boca para pronunciar uma palavra? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus, naquele momento do ápice da sua dor, ele não se isenta da sua responsabilidade de cuidar da sua mãe e de cuidar de um filho espiritual. As nossas dores, as nossas aflições não são justificativas para que a gente se isente da responsabilidade que nos foi confiada no ministério. Eu não posso pedir ano sabático para lidar com meus problemas. Não, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer, ainda que os problemas que eu não tenho como resolver estejam aqui diante de mim. Eu sigo. E sabe o que é mais tremendo nisso? Que à medida que eu continuo cuidando, Deus começa a trazer consolo sobre o meu coração. Quando eu não tenho forças para resolver meus problemas, mas tem uma palavra que pode transformar a vida de alguém, essa palavra que transforma a vida de alguém de uma maneira sobrenatural, produz cura no meu coração para prosseguir. Não deixe de cuidar, porque quando você cuida dos outros, o Senhor cuida de você. Romanos 5 fala a respeito disso. Tede prazer quando passares pelas aflições, porque a aflição produz esperança, esperança produz paciência. E depois, no final do texto, o apóstolo Paulo fala assim aos romanos: porque o amor de Deus está derramado em vossos corações. Sabe o que isso quer dizer? Que para cada porção de tribulação, Deus derrama uma porção maior de amor no nosso coração. Porque a resposta para o teu problema não é imediatamente a solução, é mais amor. Porque quando você tem amor para cuidar, você vai passando pelo cumprimento da medida de aflição, sem que isso seja uma tortura na tua vida. Os problemas não são fáceis, não são simples, as pressões não são tranquilas, mas há uma maneira de você passar por elas, sem que isso seja uma tortura, sem que você paralise a sua vida. Um filho maduro no ápice da dor, sabe seguir cuidando daqueles a quem Deus o confiou. E é interessante que Jesus não chama João de filhinho, de tequininho. Ele chama João, ele fala para Maria assim: eis aí o teu ruios. Eu não estou te dando alguém para você cuidar, eu estou te dando alguém que eu emancipei como filho maduro para cuidar da tua vida. O João está emancipando Jesus na cruz, João na cruz, porque a cruz é o lugar que nos emancipa. Vocês já me viram falar sobre isso? A huiotesia para o judeu acontecia com 30 anos. Com 30 anos eles consideravam uma pessoa madura. Mas João ainda jovem, não se sabe se 16, 17 anos, é emancipado por Jesus na cruz. E Jesus não confia o cuidado de Maria aos seus outros irmãos, filhos de Maria. Ele confia a um filho espiritual que estava disposto a correr o risco de estar com ele na cruz até o final. A emancipação se dá através da cruz, porque só a cruz pode abrir o nosso entendimento do trono de Deus. Só a cruz consegue nos dar clareza para lidar de forma equilibrada com o leão, com a águia, com o bezerro e com a face do homem, sem que a gente venha pender mais para aquilo que nós mais nos identificamos. Chegou o momento, irmãos, de você entender governo de Deus junto com a sua divindade. Chegou o momento de você entender que nós somos um povo que celebra mesmo no meio da dor. Mas chegou o tempo também de nós entendermos que essas realidades precisam estar de forma plena presentes em nós. E como isso? Tudo converge em aprender a ser filho, porque o filho caminha em conselho. Esse é um tempo de nós restaurarmos nossa caminhada em conselho. Saber ouvir vai nos preparar para saber o que falar. Deus não vai levantar uma voz nesse tempo para essa geração
que não saiba primeiro ouvir. Se você está construindo um projeto para Deus e não para você, um dos primeiros pontos que você deve estar atento é quem você ouve. Só há conselho quando se tem uma voz clara, porque quando você escolhe muitas vozes, você não tem clareza, você mesmo se sabota e corrompe o que Deus quer te ensinar. Vamos nos colocar de pé. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Eu sei que muitos dos meus irmãos também têm passado por dias de aflição, e que essa palavra de alguma forma traga consolo, porque muitas vezes parece que essa aflição é fruto de um mover das trevas, parece que essa aflição muitas vezes é afronta de pessoas, mas Pai, nós estamos cumprindo uma medida necessária para que possamos provar do poder da ressurreição, para que possamos ser posicionados numa dimensão de autoridade. O Senhor tem alargado as tendas, o Senhor tem nos posicionado numa clareza do Evangelho, naquilo que o Senhor tem para esse tempo. E Senhor, se nós aprendemos a confiar que é o Senhor que cuida de nós, o que nós vamos temer? O que nós temeremos? Todas as vezes que eu me vejo no meio dessas aflições, eu sempre volto meus olhos para Ti e te pergunto: Senhor, não importa o resultado, não importa a percepção das pessoas, mas o que o Senhor pensa a respeito de mim? O Senhor sabe quem eu sou, e se nessa identidade e essa clareza nós estamos firmados, nada pode nos parar. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e nós declaramos que essa manhã seja uma manhã de renovar as nossas forças, de alinhamento da clareza daquilo que o Senhor tem nos chamado para esse tempo. Nos arranca desse lugar de vitimismo e dessa visão limitada do Teu trono, e amplia a nossa percepção para que o Teu governo se estabeleça sobre a face da terra, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor.